gente começar, antes de tudo, eu acho legal a gente fazer um remember, né? Sim. Semana passada, para quem estava aqui com a gente aprendeu que o livro de Cantares não deve ser, assim, analisado do começo pelo capítulo 1, mas sim pelo eixo que norteia toda a narrativa, que é o casamento e as núpcias. E essa parte do casamento e das núpcias a gente encontra nos capítulos 3 ao comecinho do capítulo 5. Então a gente analisou lá, falou sobre o casamento, falou sobre a liteira, falou sobre o amado e tudo mais. E agora, depois que a gente já entendeu que todo o pano de fundo é um casal que está casado, está dentro do matrimônio, a gente volta para o capítulo 1 e para o capítulo 2, onde a gente vai poder conhecer um pouco melhor, né? Quem foi esse casal que se casou, que passou por um momento tão feliz, né? De tanto gozo no meinho ali do livro. A gente já sabe que nós estamos falando sobre o rei Salomão e a sua amada Sulamita. Mas agora nós temos um pouquinho assim de direcionamento sobre quem eles são como pessoas, identidade, caráter, essência, digamos assim. Tudo isso a gente descobre agora muito mais nesses 2 primeiros capítulos. E aí eu queria te perguntar, Sadi, nessa apresentação que nós temos aqui, né, que já é bastante assim intensa, nós vemos os dois apresentando um ao outro por meio de inúmeros elogios, por meio do desejo que uma tem que ela tem de estar com ele com ela. O que a gente tira de características desse casal nessa apresentação calorosa que a gente tem nos 2 primeiros capítulos de Cantares? O que nós podemos ver do amado e da amada, assim, por aquilo que nós observamos no miolo do livro, que são o capítulo 3, 4 e 5, é que tratam-se de pessoas que entenderam, né, o projeto que é o casamento. Então dá para ver que eles ambos têm uma mesma visão de mundo. Então isso fica muito claro. E também a gente vê que eles estão num ambiente, vamos dizer assim, campestre, eles estão num ambiente bucólico. A gente até conversou sobre a questão da palavra romance, né? Que significa também algo bucólico, algo que é realmente mais, que suscita sentimentos de pertencimento, mas também de algo que é integração com a natureza, né? Verdade. A gente viu também que o amado, ele cumpre o seu papel, né? Ele cumpre um papel de realmente de proteger, de amar a mulher que ele quer tomar, né? E que eles então começam essa caminhada. E agora no capítulo 1 a gente vê que então eles continuam o relacionamento deles. Parece ser como aquela coisa que, sabe, a Bíblia fala em primeiro amor, né? Sim. Aquele sentimento de primeiro amor, aquela coisa assim que nunca deveria acabar, mas que a gente acha também que, olhando para a nossa realidade, a gente fica pensando assim, nossa, será que não é exagero? Né? Será que os dois não estão assim muito melosos e tudo mais? Tá né? demais, né? E aí, tipo, como se pode fazer, né? Observando o aspecto em que eles são, e eles começam agora no capítulo 1 a direcionar quem eles são de fato dentro, o que eles pensam, o que eles acham das coisas, né? Então a gente vai então desvendar isso agora, tá bom? A partir do capítulo 1. Então só relembrando, a gente saiu do capítulo 5:1, que foi o ponto alto de Cantares. Inclusive os estudiosos fazem a contagem de versículos antes e depois do 5:1 e chegam a uma conclusão de que é o miolo do livro, né? E é justamente na consumação do casamento. E também, Fernanda, é bom lembrar também a questão da palavra amor, que a gente não encontra a palavra eros, né? Porque não sei se você aprendeu assim, mas acredito que as meninas mais velhas aí, a gente aprendeu que eros era um amor mais sexual, filéu é o amor de irmão, né? E ágape é o amor, aquele amor mais sublime, mais, sabe, mais transcendente, nada material, né? Que a gente acredita que seja o amor de Deus pelo seu povo e nós por Deus. Então, essa palavra, esse jeito de enxergar o amor, não aparece na Bíblia isso.
Então a palavra eros mesmo, ela não está na versão Septuaginta, né? Septuaginta, que foi aquela versão, primeira versão que pegou do hebraico e colocou tudo no grego, né? Então o Velho Testamento foi feita uma versão grega. Então, mesmo sendo na versão grega, no Velho Testamento não se encontra essa expressão eros. Então, o que a gente poderia querer encontrar em Cantares, a gente não encontra, né? Então é importante entender também isso, significando que o relacionamento deles é algo muito diferente até do que a gente entende atualmente sobre sentimentos de casamento mesmo, de homem e mulher. É mais sublime ainda, né? É verdade. É engraçado que nesse comecinho parece que eles estão distantes, né, em determinados momentos, e parece mesmo essa questão de recém-casados, né? Por isso que eu te falei que na semana passada, quando a gente começa a analisar o começo com a questão do casamento em torno, faz muito mais sentido, porque agora todo esse anseio dela, inclusive o que ela estava pedindo para ele no verso 2, né, dos beijos e tudo mais, faz muito mais sentido agora. E parece mesmo um casal que acabou de experimentar a delícia do casamento e tá querendo, não quer se separar do outro, né? Aí faz todo sentido. Exatamente, faz todo sentido. E aí, Sadi, uma coisa que eu ia pontuar aqui, é muito importante, que a Sulamita fala sobre o nome do amado dela. E ela vai falar que ele é um homem que tem um nome bom, né? Um nome que para ela é como um perfume, que é algo que traz coisas boas para ela, sensações boas. Sim. Mas ela também vai falar, vai dar a entender que o nome dele também é bom na comunidade, né? Quando ela fala assim, suave é o aroma dos teus unguentos, como unguento derramado é o teu nome. Então não só a presença dele para ela, mas também para outras pessoas, o nome dele, a reputação dele é algo bom. E aí uma coisa que você fala um pouco no seu livro, né, sobre essa questão de termos um nome perfumado. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. O que é ter um nome perfumado como esse que o amado tinha? Não era um nome que caía nas graças de todo mundo no mau sentido, mas ele tinha uma boa reputação. E falando nessa questão da amada reconhecer isso, se é algo importante para a mulher também, ter isso em mente em relação ao seu pretendente ou seu esposo, essa questão do nome perfumado, para você comentar um pouco sobre isso. Ok. Logo no comecinho, a gente vê que a Sulamita é uma mulher diferente, né? E sobre muitos aspectos, mas também ela se aproxima de nós em outros tantos. Mas nesse sentido de entender sobre o nome do amado, eu acho que ela eleva-se um pouquinho a mais, né? Ela eleva-se. Eu mesmo aprendo muito e fico muito assim refletindo a respeito de como a alta consideração que ela tem pelo amado. Mesmo que ela, por exemplo, no começo ela pede beijos dele, né? Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor que o vinho. Olha, é assim uma alta consideração pelo parceiro, né? Sim. E essa palavra nazad, que é beijo, ela é filéu também, é da linha de filhos, né? É algo que já dá uma conotação de que ela tem uma percepção muito diferente desse homem. E ela quer estar com ele e é um clímax do amor. Sabe quando você lê um livro romântico que lá eles desvendam os olhos, que nem, né, Orgulho e Preconceito, que é o que a gente mais fala aqui, né? Maravilhoso. Orgulho e Preconceito, aí vai ser, a Jane Austen dá as últimas 2 paginazinhas, depois de 300 páginas, ela dá as últimas 2 paginazinhas para que os dois falem exatamente o que eles sentem no coração, né? Verdade. E aí eles desvelam, então quando eu vi você a primeira vez, você tal, aí ela vai falar da chateação dela, quando o Mr. Darcy fala mal dela na festa lá, né? E ela considera ele um arrogante, né? Ele considera ele um arrogante. O nome Orgulho e Preconceito tem a ver com isso, né? Exato. A má interpretação dos dois, né? Enquanto ela estava acusando o Mr. Darcy de ser orgulhoso, ela também estava sendo prepotente e orgulhosa. E depois ela vai reconhecer lá no final das últimas 2 páginas do romance. Aqui a gente vê isso muito claramente já nas primeiras encenações. Se você pegar Cantares e ler beija-me com os beijos, uma versão que fazem melhor que
os estudiosos fazem, ó, se você me beijasse com os beijos de sua boca, é uma coisa muito direta, né? Então ali, esse ambiente, essa ambientação dela e dele, rompe com nosso tradicionalismo de romance, porque já começa os dois realmente num patamar altíssimo de relacionamento. E quando ela fala no nome dele, ser perfumado, é algo muito, vamos dizer assim, salutar demais. Porque eu acho que eles não dão espaço, os dois, pelo menos nesse momento, não dão espaço para mal entendidos de personalidade. Há alguns sentimentos muito plenos sobre o entendimento de que ele era um homem admirável sobre todos os aspectos. Será que, Fernanda, a gente pode pensar a respeito dos nossos queridos, o seu futuro, o meu esposo? Será que seria bobo pensar que de repente ele fosse um homem perfeito? Porque parece que ela enxerga ele assim, né? Com uma perfeição muito grande. O nome amado era como se fosse um derramamento de um azeite perfumoso também. Porque aqui a versão Nova Bíblia Viva que eu uso, ela fala azeite, mas nos outros fala óleos perfumosos, né? Óleos perfumosos. E a gente sabe que é toda uma manipulação para aqueles cheiros saírem, né? Eu ponho no livro sobre a arte do perfumista, né? Essa arte do perfumista, como ele vai mexendo as notas, né? São 3 notas principais. A nota de cabeça, a nota do coração e a nota de fundo, né? A cabeça é para perceber, você percebeu o perfume. As notas do coração é para dar um lastro, para o perfume fazer um lastro, e as notas de fundo é aquele para fixar. Isso. Né? Que é quando a pessoa passa e fica, né, o cheiro. Exatamente. Assim. Verdade. Assim, no ônibus de manhã não é legal, né, Fernanda? Um perfume muito forte. Exatamente, assim. Quando eu estudava, fazia faculdade bem cedo, acho que você também, aí aquele cheiro de perfume às vezes é difícil. Já acordava, já. Mas não é o caso do amado, era tudo muito próprio e adequado, né? Então o nome, ela simbolizar o nome dele dessa forma é muito precioso. É um resgate do relacionamento perfeito do Éden, né? É um resgate. E quando a gente olha as nossas histórias, talvez elas não, em algum ponto, não é bem assim. Esse relato tá para mostrar o que deveria ser, como deveria ser. Então você me faz a pergunta, será que a gente não deva levar em consideração isso ao escolher alguém? Sim, principalmente porque é algo que, se a mulher se atentar, a menina, a moça, se atentar que o nome dele, a fama dele, a boa fama dele é muito importante para um critério máximo de se viver com a pessoa até o final da vida, então ela não vai deixar por menos, né? Essa questão de saber quem é ele, como ele se comporta, como ele é com a mãe, o pai, como ele se é cristão amadurecido, tudo isso na igreja, tudo isso conta e muito, né? Aliás, é essencial. Mesmo que também a gente sabe que a gente não encontra a pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então nós caminhamos para a perfeição. É interessante também porque quando você vê a manipulação dos perfumes, você vê que é alguma coisa que vai se trabalhando e se estabelecendo, né? Aí também tem, no meio desse nome aí, derramar, clarificar, não é interessante isso? Tornar claro e leve, transparente. Porque os perfumes, eles são transparentes. Se você, nossa, ele nunca é leitoso. Sim. Não sei, existe perfume leitoso? Eu acho que só se for algum hidratante, alguma coisa, mas perfume mesmo é muito cristalino. Sim, é verdade. Né? Então, essa também tem a ver com o parfum, alguma coisa mais de esfumaçar o ambiente. Sim. Né? Algo então, que preenche. Aí você fica pensando, mas o meu querido, eu queria tanto que ele fosse de uma certa forma, mas ele não é. Né? Mas é algo que ela também, a Sulamita, ela se propõe a ver, a esperar e a querer. Então, quando você chega nessa parte do nome, você não pode deixar por menos, né? Porque se você entender que o amado vamos dizer assim, é um tipo de Cristo, mais nome,
né? O nome sobre todo nome, o nome que há poder, o nome é o nome que toda a natureza vai se dobrar no último dia. Você não pode deixar escapar essa questão do nome de Cristo, né? Como o nome perfeito do noivo adequado para a noiva, né? E também essa palavra nome, ela ocorre essa única vez em Cantares, ela não vai mais falar do nome dele, mas já foi o suficiente para que a gente entendesse que a questão de você entender quem ele é no âmago da alma é muito importante para um relacionamento, né? Não que você vai saber exatamente como é, mas você tem que partir de um ponto adequado para poder, né? Claro que a gente fica pensando, sabe, teve uma época que Nelson e eu, nossas andanças aqui, vivendo de aluguel aqui em São Paulo, a gente foi morar perto do presídio do Carandiru. Moramos lá um mês, certinho. Então a casa era praticamente colada ao paredão do Carandiru. E à tarde o Nelson ia para o seminário e ficava lá com a Axa, era tipo uma hospedaria. Daí eu via as meninas gritando, sabe, o nome dos caras. Os caras corriam para ficar lá, acho que os guardas deixavam, né? Ela já tinha ficado lá o dia inteiro, e aí quando elas saíam, elas ainda iam dar uma volta na rua e ficavam lá se falando, ai fulano, tal. Ficava pensando, gente, que tipo de mulher? Aí um dia desses em que elas iam, foi uma que estava se conhecendo, então, gostei de você e tal, falando, sabe? Foi um prazer te conhecer e tal. Eu falei, gente, que tipo de mulher que se interessa por um cara que já está preso? Não é aquela coisa de que você começou um relacionamento e ele errou, acontecendo alguma coisa, né? Então, vai lá. Lá também tem algumas pessoas que são vítimas, digamos assim, inocentes. Mas pensa em uma mulher que ela quer dar vida com um rapaz que já está preso, conhecendo lá, né? Então, é bem diferente da situação de Cantares, o extremo, né? Se tem uma coisa, Fernanda, que não dá para negociar, é a personalidade e o caráter para se conviver com uma pessoa, né? Então é preciso. Então eu acho que a Sulamita, ela entendeu exatamente o padrão que ele era, e um padrão elevado, né? Então, meu esposo, ele não é assim, mas ele pode tornar-se ainda mais elevado. Eu também posso tornar-me ainda mais elevado, e o meu nome ainda mais perfumado, né? É alguma coisa que é da natureza do casamento. É algo a se levar em conta, né? Não só quando você está em busca, procurando e tudo mais, essa questão do nome, mas também de você continuar dentro do casamento. Não é só conseguir, pronto, agora deixa. Não, é você permanecer, né? Tendo um nome perfumado, que seja digno de ser falado como ela falou, né? Dessa forma, deixar tão bem pontuado. E já pegando o gancho do nome, Sadia, a gente vai entrar nessa questão assim, que logo depois que ela fala isso, a Sulamita vai dizer assim, por isso as donzelas te amam. E ela vai, pelo menos quando eu li da primeira vez, eu continuo lendo com essa conotação, né, de que ela tá tranquila quanto a isso. Ela não tá falando com um certo assim, por isso as donzelas te amam, você tem um nome desse, e é por isso que todas elas te querem, né? Não, parece que ela tá até gostando, ela tem essa noção de que o amado dela é reconhecido por ter uma boa fama, por ter um bom nome, e que existem donzelas. Ela deixa muito claro que ela não tá falando das pessoas, ela tá falando de mulheres que o amam por causa dessa boa fama. A Sulamita, ela é uma mulher evoluída no sentido assim de não tem ciúme nenhum ali. Como é que funciona isso, Adi? Porque essa declaração, o que ela traz assim do caráter da Sulamita? Ela sabendo que o marido era admirado e parece que ela fala, isso é legal. Eu acho que poucas de nós poderíamos falar algo assim, né? Tão tranquilamente. O ciúme é algo que em muitos relacionamentos é muito complicado, né, Sadia? O que a gente pode falar disso sobre a Sulamita? A palavra ciúme já é uma palavra bem negativa, né? Muito, totalmente. Apesar de hoje, conversando com meu esposo, ele falando assim, meu bem, e aquele versículo que fala que o Espírito Santo tem ciúmes, né?
Aí ele, como ele estava muito ocupado, ele falou, olha, é um versículo muito difícil, eu preciso realmente ver aquilo. Ele olhou lá a raiz da palavra e ele ficou de me falar. Mas de cara já senti que a expressão nesse sentido aí para o Espírito Santo, ela tem uma outra conotação que eu não sei ainda, mas que eu vou trazer depois para vocês. Pode ter certeza, porque até eu estou muito curiosa. Mas a questão negativa do ciúme é uma realidade. E também há um engano de achar, por exemplo, entre casais, que se a pessoa não tem nenhum tipo de ciúme é porque ela não ama. Já viu? Já. Né? Eu já vi alguma coisa nesse sentido. E também se desculparem, eu sou muito ciumenta. Como se fosse algo muito natural, né? Se a Sulamita fala do nome do amado dela, que é um nome perfumado, essa atitude da Sulamita, como você bem pontuou, ela aponta para o caráter dela mesmo, né? É verdade. De saber exatamente que não há porquê, né? Não há porquê ela se sentir insegura se o marido dela tem um nome perfumado, o marido dela tem um comportamento adequado, o marido dela é integralmente adequado segundo os padrões, né, esperados por ela, que a gente implicitamente sabe que são os padrões divinos. Sim. Então parece que há uma conotação de admiração pelo que ele é. Não existe a possibilidade de um homem ser admirável para uma esposa e não ser para os demais. Por isso é importante observar também que a boa fama é importante. A Sulamita, ela passa longe do estilo de mulher que acha que é o que é, tipo, eu faço as minhas escolhas, eu classifico ou desclassifico, né? Não está nesse patamar, ela não está nesse patamar, ela está num patamar muito acima de perceber também o entorno. O entorno é importante e diz muito a respeito de mim e de todas vocês, né? E também do cristão, o entorno ele diz muito. Parece até às vezes que ela está um pouco feliz, né? Satisfeita. Exatamente. De ser de alguém que outras amam. Talvez esse amam, Sadi, não sei, ela não enxerga como um duelo, digamos assim, porque talvez esse amam seja de fato essa admiração, sim, não um desejo, né, que as donzelas querem ele. Não é uma competição, né? Isso, exato. Mulher gosta de competir, né? Mulher tem esse carnal, problema, né? Exatamente. Mulher carnal gosta de competir, não é nada frívolo, né? Exato. Não é um sentimento frívolo, é um sentimento elevado, de confiança mesmo. Isso, exato, ela parece segura. E a palavra donzela, as virgens, elas estão em idade de casar. Então, é importante também isso, observar que são meninas que também sabem enxergar e admirar quem é respeitável. É um padrão que elas observam e elas vão procurar para elas esse padrão. Nesse caso, a Sulamita está servindo de, vamos dizer assim, inspiração. De sinaleiro. Olhem para ele, isso, né? E busquem o de vocês. Mas sim, é verdade, é verdade. Você até comenta disso, né, Sadi, no seu livro. É mesmo. Aquelas reuniõezinhas, às vezes, que começa aí, solta, desabafa uma coisa e do nada tá uma verdadeira sessão de... A sessão, os maridos são horríveis. Né? Aí começam a ridicularizar o esposo aqui e ali. Isso, eu nunca participei disso, porque eu sempre achei que eu não devo. É complicado. Né? Sim. Tem uma coisa que é importante, é o crédito. A gente deva elevar o crédito. Não só do esposo, mas das pessoas. Sim. Se elas têm, logicamente. A gente não vai ficar inventando e nem forçando coisas, né? Então, se não tem, a gente se cala. Mas se tem, a gente fala. Sim. Não é isso? É verdade. Isso que a Elvia falou é muito importante. É muito comum você ver no ambiente de igreja mulheres detonando. E também a grande questão são as nossas vivências, que eu insisto. A minha vivência, ela não quer dizer que seja a vivência, a realidade. É a minha vivência. Principalmente com os meus erros, ou os erros de quem quer que seja. Né? O que existe é um padrão bíblico.
E a gente deve, então, prestar atenção. Você também pode patrocinar esse perfume do nome do esposo. Não mentindo, mas valorizando as atitudes dele. Então, se não é para falar bem, também não fale mal. Até porque eu até também penso a respeito de filhos também, né? Sim, com certeza. Às vezes a gente, claro, num ambiente de compartilhamento, é outra coisa, né? Você está compartilhando, você está compartilhando com pessoas que você confia, em um ambiente de súplica e oração, você pode então, logicamente, abrir o coração e falar. Mas eu digo assim, numas brincadeiras sem fim, ou num ambiente assim muito amplo, de pessoas que você sabe que não tem muito controle de como elas vão interpretar as coisas. Então você deve se resguardar, né? Verdade. E nós temos muita grande responsabilidade quanto a isso. Eu lembrei disso, na verdade, assistindo um filme do Netflix que tinha exatamente esse momento, a moça no salão de beleza, comentando com a cabeleireira, e depois todas as mulheres que estavam ali começaram a falar assim, horrores dos maridos, que esquecem a data do casamento, que são isso e aquilo, que nunca mais foram românticos e todos esses negócios. E eu lembrei um pouco do que você tinha comentado sobre isso. E é legal a gente enxergar na Sulamita, né, esse exemplo de como isso pode ser bacana, e até os homens também enxergarem isso, como a gente vai ver mais pra frente que o Amado também faz, né? É muito legal. E aí, Sadi, também uma coisa legal que a Sulamita nos conta também, que esse eu acho que é um dos pontos altos assim de hoje, é sobre a questão da autoimagem. Né? A gente vê que ela tá falando sobre o esposo dela e tudo mais, e aí do nada meio que tem uma pausa. E ela começa a falar com as mulheres de Jerusalém, com as virgens, né? Falando sobre a aparência dela. Então dá uma pausa ali, ela não tá mais falando sobre o esposo, nem se declarando, ela tá simplesmente parou isso, porque, ou seja, isso é uma coisa importante para ela, para falar, explicar o porquê da pele dela estar morena. E nesse sentido, morena pode ser várias coisas, né, Sadi? Pode ser, sei lá, manchada, queimada e tudo mais. Ela se sentiu incomodada, se sentiu deslocada por conta da aparência dela. E aí nisso a gente vê essa questão da autoimagem, né? Que ela faz uma afirmação, mas ela também faz outra afirmação, falando que ela tá formosa, que ela tá bonita, mesmo estando com essa questão, né? Mas parece que ela tá incomodada. E aí nesse sentido eu queria que a gente debatesse também sobre a questão estética, a questão da autoimagem, como que a Sulamita se vê, que inclusive é um capítulo do seu livro, né? O que a gente tira dessa interferência assim dela em reparar em si mesma, se autodefender, digamos assim, mas ainda assim mostrar essa insegurança. O que a gente tem nessas nuances aí? Ela parece ser muito elevada e um pouco distante da nossa realidade, né? Principalmente quando o Amado vai fazer vai descrever. Ai meu Deus, os lábios dela são uma tira de vermelha, assim, sabe? Os dentes muito alinhados. Aí a gente fica assim, né? Nossa. Então se encolhendo. Mas nesse aspecto aí, digamos, agora nesse momento em que ela sente ela capta o que as mulheres estão pensando a respeito dela, então ela dá uma resposta um pouco, vamos pensar, a gente começa a ver uma humanidade nela. É verdade. Uma coisa que eu reparei muito claramente em Cantares é que em Cantares você não vê em nenhum momento o noivo, o amado, alguns pontos fracos do amado. Você não percebe. Mas você percebe os pontos fracos da Sulamita. Esse é um deles. Mas não é um ponto fraco, digamos assim, mas uma humanidade, uma certa humanidade, né? E depois a gente vai também conversar semana que vem sobre aqueles que é o vazio na cama. Lembra que tem 2 vezes esses momentos tensos, né? De crise, será? Mas nesse momento aqui, ela se aproxima um pouco de quem nós somos, né? Ela percebe, ela capta que ela não está adequada ao padrão das moças de Jerusalém. Há um padrão e ela não está encaixada neste padrão. E ela explica por quê. Então ela tem uma explicação bem dramática, né? Que os irmãos colocaram a pele dela está machucada daquela forma, porque os irmãos colocaram para cuidar de uma vinha, a vinha da família.
Por isso, e depois ela fala que ela tem uma própria vinha que ela então vai cuidar. Né? É interessante isso. Sim. A gente pode ver que a pele dela estava machucada, ela tinha uma vivência de vida, não foi como ela estava achando que deveria, porque agora parece que ela percebeu a inadequação dela, mas isso demora muito pouquinho, porque no próximo momento ela está realmente falando, olha, eu estou assim, mas eu sou formosa. Eu sou bonita, né? Isso é interessante, essa não permanência na vitimização. É verdade. É uma não permanência. É um alto, não é orgulho, não é vaidade. É algo que ela encara como é o que é. Né? Eu acho que esqueci o nome da mulher, Ayn Rand, esqueci. Ayn Rand, pronto. É a que fez o sistema do objetivismo, que fala, né, que é um dos sistema de como entender as coisas. A pessoa tem que ser objetiva. Veio dela essa coisa de ser objetivismo. É o que é a realidade. Depois que eu comecei a ler sobre essa Ayn Rand, que é uma americana, aí ela encara as coisas como é. Aí eu comecei a ler muito sobre isso e até por um livro, né? É o que é. Eu não lembro se eu coloquei, eu acho que eu coloquei alguma coisa. É o que é a realidade. E não vamos ficar chorando muito com isso. Sim. Se é alguma coisa que você não pode mudar, então é o que é. Eu achei tão legal isso. Libertador, né? É libertador. Eu acho que essa é a palavra certa, Fernanda, é libertador. Eu acho que ela é isso aí, é o que é. É a realidade, é a minha vida, foi o que aconteceu. Eu não tenho o que mudar. Então eu não vou ficar também me inferiorizando, porque é algo fora do meu controle. Sim. Então é bem interessante isso, como mulher, a gente entender isso. É uma autoaceitação da sua própria realidade. E não só uma autoaceitação sofrida ou amargurada, mas alguma coisa libertadora, como você falou. E também é como se colocasse no lugar certas coisas. Né? Então, moças de Jerusalém, eu não estou no padrão de vocês, mas espera aí, calma. Né? Eu também sou bonita dessa forma. Não é aquela coisa de lacração atual. Sim. Sabe? É uma coisa muito ruim da nossa sociedade hoje e que vai piorar, infelizmente, que é essa coisa de a famosa coisa, meu corpo, minhas regras, eu mando em mim, eu sou desse jeito, sabe? É o culto à bizarrice. Né? Acaba sendo isso, acaba sendo um culto à bizarrice, porque todo mundo se acha, é a negação do absoluto. Exato, sim. Quando você fala em beleza, tudo é belo agora, já viu? Já notou? Tudo é belo, tudo é muito belo, tudo é uma vassoura colocada no meio de de um museu, aí eu tenho que achar incrível, eu tenho que achar, inteligente, eu tenho que achar, e não é. É diferente a Sulamita, não é nesse padrão aí, sabe? É importante a gente pensar muito sobre isso, porque é o que é, sabe? Nem todo mundo é bonito, nem todo mundo é lindo, mas tem coisas que são mais importantes, que você fala em 1 Pedro depois, né? Você vai falar, isso, né? Como nós mulheres cristãs nós nos vemos com relação, nós nos vemos externamente com os olhos do mundo e nem dos padrões humanos. Nós nos vemos pelo padrão bíblico, né? Não é que eu vou me chamar agora de uma certa forma se eu não sou, mas também se eu não sou, eu sou outra coisa. O que eu sou? Esse entendimento que ela fala. Ela fala assim, tendas de Quedar, né? Eu acho que fala, isso, né? Exato, que ela está morando com umas tendas de Quedar. As tendas de Quedar é um território de deserto, e aí os que andam lá, os beduínos, ficam ao redor daquele deserto com aquelas tendas. Isso, que são feitas com as peles que são escuras. Por isso que ela faz essa comparação. Umas tendas de Quedar, né? É um ambiente que era dela, né? Sim. É um ambiente que é dela e que ela, então, ela olha para a pele dela e acha... Se compara, né? E ela se compara com a cor escurecida, com a cor machucada mesmo, né? Eu gosto de pensar que seja mais para machucado mesmo, né? Sim. Também porque a beleza, ela tem várias
tem um histórico aí, né? Tem a história da beleza. Para me escrever o livro, eu li aquele livro do Humberto Eco, né? História da beleza. Ele também tem a história da feiura, né? São 2 livros bem bacanas que ele tem. Que agora já até esqueceram, essa história da feiura mesmo fala sobre essa coisa desse elevar do bizarro, né? Como status tão importante quanto a beleza. Sim. Então ela se compara assim, então ela não nega quem ela é, e é uma coisa importante a gente aprender com ela sobre isso, é não negar quem somos, e nem negar a nossa história. Mas sublimar e elevar a um patamar de que é a vontade de Deus. E dentro dessa vontade de Deus tem sempre coisas muito boas que eu preciso resgatar. É verdade. Então ela fala, não reparem, né? Olha, não reparem, não deem valor a isso. Há uma coisa a mais em mim que eu queria inclusive evidenciar. Exato. Né? Não reparem. É muito legal a questão do equilíbrio, né, que ela traz pra gente, que é equilibrada essas duas coisas. Ela tá desconfortável, ela vê que tem alguma coisa lá que tá chamando atenção, talvez de uma forma um pouco excessiva, e ela tá se sentindo meio deslocada, insegura. Existe tudo isso, ela é humana. Mas ao mesmo tempo tem equilibradamente essa questão dela saber que ela tem a beleza dela, que esse aspecto que agora está fora, né, que está trazendo essa como é que fala, atenção, não é aquilo que determina ela. Eu acho isso muito bacana, o equilíbrio que ela tem, né, nessas duas coisas. Acho que por isso que ela ensina tanto pra gente isso, né? Essa coisa das histórias vividas, né? Cada um tem uma história, tem um sofrimento. Não existe pessoa que não tenha um sofrimento, sabe? Se você tem os seus 50 anos, como eu, você tem sim seus sofrimentos, tem sim seus momentos difíceis. E sabe, uma coisa que é interessante aos 50 anos é você olhar para trás e ver que você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo que não foi. Aquilo que não foi. Se não foi, você tem que agora cristamente entender para onde você deva ir, não ficar fossilizando paralisada, uma amargura do que não foi. O que não foi, não foi. Eu acho que essa é a maior lição que a gente pode tomar nesse aspecto da Sulamita. É o que é. E depois lá no final, no capítulo 8, a gente vai ver ela com a vinha dela. A vinha dela foi transformada de uma certa forma que lá no capítulo 8 ela está adequada. E a gente vai ver isso semana que vem. Tá bom? Essa questão da beleza, né? Só fechando o que você citou, 1 Pedro, que é um texto que eu amo, eu acho muito legal. Que é quando ele fala, né, sobre a verdadeira beleza de quem tem Cristo, de quem é do Senhor. E aí eu peguei as mulheres, foi até uma coisa que a minha mãe falou na programação que ela teve aqui. As mulheres bíblicas, algumas foram ressaltadas. Aprove a Deus escolher falar que Sara era imensamente bonita, Rebeca, Raquel, que elas eram muito lindas. Mas você também encontra mulheres que também eram muito belas, por dentro, não tiveram a beleza externa ressaltada, mas você já pensa nelas bonitas, de como elas foram importantes, como por exemplo a Ruth, que a gente está aprendendo, né? A Bíblia não fala que ela era uma mulher linda, maravilhosa, uma beleza excepcional. Mal fala sobre ela, né, como pessoa, como ela era. Mas eu já imagino uma pessoa muito linda, assim, porque tudo que ela fez, então ela nutria exatamente o que fala 1 Pedro 3 e 4, que fala sobre o coração, que é onde você deve nutrir a sua beleza, o espírito manso, né, a sua questão dentro do casamento também, como você age. E não só ficar dando muita atenção pro externo, naquilo que você está colocando em você, e deixar o dentro ficar completamente perdido, porque na verdade é lá que vai trazer a sua beleza, né? E eu acho que para as mulheres cristãs, isso traz muita relevância também, né? A gente cuidar do interno e como isso acaba mudando o externo também de alguma forma, né? Acaba, porque acho que Provérbios fala que o sorriso aformoseia o rosto, né? Aformoseia o rosto, até porque uma mulher muito linda, na juventude, se ela vira uma mulher muito sofrida, ela tem os vincos, né? E fica uma coisa bem duro, né? Também porque a nossa estética, ela tem um prazo de validade. Exatamente. Se você não tem mulher que consiga ficar, né, eternamente naquele padrão de 15 anos, digamos assim, né? Mesmo que uma Sara aos
70 anos, estava lindíssima. Cobiçadíssima, E se a Bíblia fala, é. ela era mesmo, entendeu? Se você vê uma Jane Fonda, com todos os artifícios, porque ela fez muitos, né? plásticos, Ela ainda é uma mulher linda, mas ela não é perfeita. Porque ela é linda porque a gente vê ela de longe, mas ela não é aquela mulher da década de 80 mais. Não é? Então tem um prazo de validade, e o que a Bíblia apela é para isso aí. Há algo mais profundo, mais belamente profundo, né? Que a gente deva resgatar, e que uma mulher, por mais bela que seja esteticamente, se ela não observar, ela se torna uma mulher feia. Exatamente. Né? E fora dos padrões éticos das escrituras, que é o que importa, né? Pra gente finalizar hoje, eu queria trazer aqui uma coisa que eu queria aprender hoje também com você, que é uma saudação, na verdade, que a Sulamita faz para as mulheres de Jerusalém, falando sobre o despertar do amor, para elas não despertarem o amor antes do tempo. A gente viu depois, né, que o amado nesse primeiro capítulo vai fazer uma série de elogios para ela vai devolver também outra série de elogios, os dois vão se classificar, digamos assim, como autoridade, ela falando que ele é a macieira, ele falando que ela é a lírio, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Né? Mas eu acho que pra gente fechar hoje, eu queria muito que você comentasse um pouco por que a Amada fez essa interrupção nesses elogios todos, pra falar para as mulheres de Jerusalém, não despertem o amor antes do tempo, tomem esse cuidado. O que ela tá falando pra nós hoje, 2021, com essa frase? É interessante, talvez não dê pra gente falar agora, mas quando ela fala que, quando ela muda de assunto e fala, onde você vai estar com o seu rebanho, né? E ele, siga a trilha do meu rebanho. Tem muito a ver com masculinidade, mas a gente vê se a gente retoma isso semana que vem, certeza. Tá bom? Semana que vem a gente pega essa dessa questão parte. da masculinidade Isso é sendo muito importante. direcionada, adequada dentro do relacionamento, Isso né? é muito importante. Com relação a essa questão delas, não despertem o amor até que este o queira, é um versículo que me bateu muito na cabeça durante toda a minha adolescência, né? E tudo mais. Eu acho que o que está mais adequado é pensar, o amor, ele tem uma forma adequada. Ele é uma forma adequada. Então, não tratem o amor da forma errada, né? Não tratem essa questão emocional da forma errada. As coisas tendem a realmente causar muito prejuízo. Não despertem o amor até que este o queira, até que este esteja completo, perfeito, até que seja o momento, né? Esteja dentro do Kairos, que é o tempo de Deus, né? Então tem a ver com essa questão de que o amor, ele tem uma forma certa. Quando mulheres e homens não sabem conduzir, pagam um preço muito alto, né? De uma vida inteira, às vezes. Sempre quando, sei lá, de alguma forma, alguém vem me pedir algum conselho sobre essa questão de perdoar ou não, eu fico pensando, você tem que sempre olhar lá para o começo. Então, o que você estava querendo lá no começo é o que tem que permanecer hoje, né? Então, há um jeito, há uma forma adequada, há um momento adequado. E nada disso pode depois mudar isso, nada muda. Então a minha experiência, ela não muda o que Deus quer, o padrão de Deus, de amor, de relacionamento entre homem e mulher, do próprio casamento. Há digamos assim, há esse guarda-chuva adequado, né, que é lá embaixo que fica, né, que a gente está protegido, mas para frente a gente vai ver isso, né? O quanto a gente fica protegido naquele guarda-chuva orientado por Deus. E ela fala isso, tomem cuidado. Não comecem, não façam as coisas de maneira do jeito de vocês. Há um momento, há uma forma, né? Aí a gente tem as nossas vivências. E aí as coisas às vezes não são do jeito que são, do jeito que deveriam, né? E aí o que fazer? Tentar se aproximar do que é, né? Tentar ao máximo se aproximar do que é.
Eu falo assim para mulheres que já se separaram dos esposos e tem uma história dolorosa para contar. E o que fazer com isso? Se aproxime do que é certo. Como se aproximar? Fazendo suas próprias reflexões, até porque quando eu entendo o meu próprio caminho, como eu me portei no meu próprio caminho, chamando-me a atenção, uma reflexão profunda, é dar ao amor um lugar adequado. Né? Dar o amor ao lugar adequado, aquele segundo o coração de Deus. É por isso que ela fala, olha, essa transação aí, né, de relacionamento, ela tem critérios. Então cuidado, né? Cuidado. Até porque até o fim da vida a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Sim. Não é verdade? Eu conheci mesmo uma mulher de 80 anos, ela ficou viúva, ela casou novamente, casou bem mal, viu? Então, quer dizer, ela era uma serva de Deus, né? E aos 80 anos você ainda errar, cuidado, né? Eu acho que aquelas donzelas, elas precisavam ter uma correta compreensão do que pode muito bem levar à felicidade, mas pode muito bem destruir vidas. E não é só uma vida envolvida, às vezes vidas, toda uma vida, né? Você vê, eu sempre olho para a família de Jacó, como foi todo mundo colocado um contra o outro, e que tantos prejuízos ocorreram, né? Porque Labão tinha uma visão de casamento, empurrou as duas irmãs e acha que aquilo ia dar certo, nunca deu certo, né? E até o coitado de Jacó, que era apaixonado pela Raquel, viveu o pior depois, né? Depois ela está instigando ele para ele ter filho, atormentando ele. Eu sou Deus para fazer, bravo, Eu sou Deus para poder dar filhos para você, mas aquilo era uma repreensão de Deus, com certeza. Ele deu filhos para a esposa, porque a esposa é só uma, né? O título é chamado para uma mulher. Não existe 2 títulos, 3, como pensou Salomão, não existe isso. A gente olhando, que a Bíblia a gente vai desvelando e Deus vai revelando, olhando para trás. Agora a gente tem essa consciência, né? Olhando para trás e vendo todo o Velho Testamento e vendo os caminhos das coisas, a gente sabe que Deus jamais quis isso, né? Jamais quis banalizar, e que se a gente observar criteriosamente o que é o amor, o que é o casamento, então a gente vai estar seguro. Caso contrário, a gente então vai receber coisas, tristes realidades. E essa cuidado, porque ele tem uma forma adequada, ele tem um jeito certo. É algo que é um cristal, sabe? É algo muito precioso que precisa ser bem cuidado. Isso dentro da igreja, isso em todo lugar, né? A gente precisa então dar ao casamento, dar ao relacionamento homem e mulher o status em que ele é, e não minimizar. As minhas experiências não pode minimizar. Sim. Né? Então tem naquele Todo Mundo Odeia o Chris, eu ainda assisto aquilo. Aí a Tônia é levada pro cabeleireiro, né, com a mãe dela, e lá as mulheres ficam detonando com todo mundo, né? Aí quando eles estão na sala de jantar, a Tônia fala: homem nenhum presta. Nem teve chance ainda de conhecer um dia. Homem nenhum presta. E aí o pai dela fica: o quê? Você aprendeu disso? Aprendeu com as cabeleireiras, é muito engraçado. As experiências de outras. As experiências de outras. Então não é porque eu não tive a minha experiência como eu hoje observo, que aí não vai ser com o que é de fato. Então é chamando a atenção para o que ele é de fato. Ele fala assim: eu sou a rosa de Saron, né? Eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Aí ele responde: você é uma rosa no meio de espinhos. Então você precisa ser cuidada, é uma coisa frágil. Você precisa ser bem cuidada, porque você está num ambiente inóspito, até um ambiente, digamos assim, perigoso. Mas ela continua aquela rosa no meio dos espinhos. É o casamento, né? É uma analogia que eu acho legal fazer. Uma rosa entre espinhos. É uma coisa muito valorosa, mas que corre risco de todos os lados. Precisa ter o seu cuidado, né? Quando se fala dela. Maravilhoso.
Mas foi muito bom. Se você está gostando também, compartilha com as pessoas, com seus amigos e tudo mais, pra gente poder continuar aqui também. E hoje nós vamos ficar por aqui, né? Infelizmente, passou já o nosso tempinho, mas foi muito bom. Viu? Obrigada por nos acompanharem. E a gente se sente muito agradecida a Deus pela vida de cada uma, viu? Então, um abraço. Que Jesus abençoe e nos dê a graça, né, Fernanda? Exatamente. De realmente viver como Deus quer, né? Segundo os padrões do Senhor. Tá bom? Cuidando daquilo que é valioso. É mesmo. Então, beijo, gente. Até a próxima semana, viu? Tchau, Beijo, tchau. gente. Muito obrigada.